noite. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. Item 8. A lei de amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Não façais aos outros o que não quereis que vos fosse feito, mas fazeres ao contrário todo o bem que está em vosso poder de fazer-lhes. Mensagem de Natal de Emmanuel. Natal não é apenas a promessa da fraternidade e da paz que se renova alegremente entre os homens, mas, acima de tudo, é a reiterada mensagem do Cristo que nos induz a servir sempre, compreendendo que o mundo pode mostrar deficiências e imperfeições, trevas e chagas, mas que é o nosso dever amá-lo e ajudá-lo mesmo assim. Pedimos assim aos amigos espirituais dessa casa, nosso Mestre querido Jesus, que esteja conosco na noite de hoje, abrindo nossas mentes e corações para o ensinamento que será passado em instantes. E também aproveitamos da oportunidade para essa data tão importante que se aproxima, o Natal, que seja para nós um momento de reflexão e de colocar em prática todas as oportunidades que temos todos os dias da nossa vida de seguir os ensinamentos que o Mestre nos deixou de paz, amor, fraternidade, sempre servindo ao próximo. Graças a Deus que assim seja. Parece um bichinho. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos guie as palavras. Eu falei para o Wagner, parece um bichinho, olhando para mim aqui o microfone. Para a encarnação de Jesus, a mãe escolhida e já compromissada desde antes da sua reencarnação da mãe, foi Míriam, ou Maria, jovem hebreia de família sacerdotal, filha de Joaquim e Ana, que moravam em Jerusalém. Eles já a tiveram com uma idade avançada. E quando eles desencarnam, a sua tutela, a sua educação passa para parentes. E esses parentes a colocam no templo de Jerusalém, junto às virgens de Sião. As meninas que eram descendentes de alguma tribo de Israel, elas tinham o direito de serem educadas nesse templo. Então, ali elas tinham uma educação primorosa. E Maria era descendente da tribo de Davi. Então, ali as meninas tinham uma educação primorosa. Nas festividades, elas cantavam hinos de louvor, cantavam os salmos de Davi, e elas podiam, se quisessem, optar em ficar ali consagrando seus serviços internos do templo. Maria gostava muito de ler, de estudar as Escrituras Sagradas. Ao completar 12 anos de idade, pelas leis judaicas, Maria adquiriu o gedulá, ou seja, ela estava legalmente autorizada ao casamento, com 12 anos de idade. Algum tempo se passa e bate à porta ali do templo José, um carpinteiro que descendia também da tribo de Davi, então ele também tinha o direito de ir até esse templo e solicitar por uma esposa. E nesses casos a designação era feita por sorteio. E adivinhem quem foi a sorteada? Maria. Em princípio, Maria rejeitou a ideia do casamento, ela era muito jovem, mas depois ela aceita por respeito a José e para não contrariar as leis judaicas. E era uma época em que quem dominava aquela região eram os romanos, era o Império Romano. Então, um período de muito sacrifício para os judeus, para os hebreus. E eles sempre pediam a Deus que Deus mandasse um Messias, mandasse alguém para libertá-los de tanto sofrimento, né, do jugo romano. E numa tarde, Maria estava passeando pelo templo, nas dependências do templo, e ali ela começou a se recordar do seu pai. O quanto ele sofria em ver o seu povo com tamanho sofrimento
por conta do domínio romano. E ela se lembrava também do quanto ele orava a Deus, pedindo que Deus mandasse, né, o Messias que pudesse libertar aquele povo. E no meio dessas divagações, ela adormece. E ali ela tem um sonho, ou melhor, uma visão, como é colocado num livro Redentor de Edgar Armond, onde ela tem uma visão com o espírito de luz, o qual nós conhecemos na história como o anjo Gabriel, onde ele aparece e diz a ela: salve, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. E ela se assusta com aquela imagem, com aquela saudação. E ele diz: não temas, Maria, pois caíste em graça diante de Deus. Eis que conceberá e darás à luz um filho, o qual chamarás de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Sentar-se-á no trono de seu pai Davi, reinará sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Passou-se algum tempo, Maria e José se casam, e naquela época as festas de casamento duravam vários dias. Então ali eles estavam comemorando as bodas, e após aquele período de festividade, eles se mudam para a cidade de Nazaré. E ali Maria se dedica aos afazeres domésticos, mas ela nunca esqueceu o que aconteceu lá no templo, onde aquele anjo, né, aquele espírito de luz apareceu para ela. E quando ela se percebe grávida, ela confessa os seus temores a José. E José a acolhe, a acarinha, foi realmente um companheiro atento a todos os instantes da gravidez. Porque ela começa a se fragilizar com temores, com ansiedade. E isso não é só a Maria, né? Todas aqui que já passaram por uma gravidez sabem que ficamos exatamente assim, né? Com ansiedade. Tudo muda na nossa vida, o corpo físico, a nossa vida, o nosso emocional. Não foi diferente com Maria. E José, percebendo esse estado emocional de Maria, ele resolve levar a sua jovem esposa para o humilde lar de Sara e Eucana, que eram tios de Maria. E eles moravam em Belém, a fim de que ali ela pudesse ser protegida, pudesse ser assistida no momento do parto. E mesmo porque José precisava voltar ali para Belém, porque estava acontecendo um recenseamento na região e todo cidadão tinha que voltar para a sua cidade natal. Maria era uma jovem delicada, envolta por estranhas ansiedades, como nós já falamos, debilitando-se cada vez mais por conta dessa ansiedade. E cá entre nós, né? A ansiedade realmente ela traz uma série de problemas, de aflições para o nosso corpo físico, emocional, mental e espiritual. E ela, no caso, a gestação a deixava desse jeito. Mas José o tempo todo ali, atendendo, muito atencioso. A casa onde eles se hospedaram era muito pobre, falando materialmente. E era dividida apenas em 2 aposentos. Num deles ficavam os poucos móveis e os utensílios de uso da família. No outro aposento era um depósito onde se misturavam cereais, arreios, ferramentas de trabalho, animais domésticos. Estava se aproximando o momento de Maria dar à luz. O momento onde ela começa a sentir as dores do parto. E nós aqui vamos ajudar no parto de Maria. Para isso nós vamos fechar os nossos olhos, quem se sentir confortável, tá? Fechar os nossos olhos, não tem mais as paredes, não tem mais o teto da casa de paz e amor. Somente um céu estrelado, um céu de muita luz, onde uma estrela brilha mais do que as outras. E essa estrela nos convida a segui-la. E cada um de nós mentalmente vai seguindo essa estrela. E ela nos conduz ali, em Belém, onde Maria está prestes a dar à luz. E cada um de nós, através do pensamento, vai auxiliar Maria nesse momento do parto. Nós vamos envolvê-la com muito amor, com muito carinho, com muita gratidão, numa emanação de uma luz intensa que sai do nosso coração e do nosso pensamento, que vai envolvendo a mãe de Jesus, para que realmente ela tenha um momento de muita paz, de muito amor. Jesus está a caminho, e em meio a eflúvios de vibrações amoráveis, nasce um menino de excelsa beleza. Uma criaturinha que irradia um irresistível encanto, realmente um querubim descido dos céus. E nós, como visitantes, nós que estamos presentes neste momento, onde Jesus nasce, nós vamos percebendo que daquele bercinho humilde, aquela manjedoura, emanam sensações de paz,
de júbilo, de alegria, que nos emociona muitas vezes até as lágrimas. Nós vamos percebendo que sai do coração desse bebê luz, raios na tonalidade róseo, reflexos dourados, com fundo lilás, e essas luzes envolvem a cada um de nós. Diz para cada um de nós que Jesus nasceu e que nós somos responsáveis por esse nascimento na noite de hoje. Que cada um de nós é responsável em auxiliar a Maria no crescimento desse bebê. Que cada um de nós tem a responsabilidade do crescimento desse bebê, desse menino luz. Cada um de nós vai pegar Jesus nos braços e vai trazer para o seu lar. E ali no lar de cada um, num local que todos nós vamos escolher, nós vamos colocar Jesus num bercinho. E ali, em prece, nós vamos rogando a este menino que nos aceite em sua vida. Porque ele veio justamente para isso, para nos orientar, para nos auxiliar na caminhada evolutiva. E cada um de nós vai olhar para esse bebê com o mais puro dos sentimentos, que é o amor, com muita alegria. Nós vamos ninar Jesus, e nós vamos conversar com esse bebê. E nós vamos prometer a essa criança que nós vamos auxiliar no seu crescimento, até ele se tornar uma criança um pouco maior, um adolescente, um adulto, onde cada um de nós vai prometer a essa criança que vai pelo menos tentar a entender a sua mensagem de amor, a entender os seus ensinamentos e tentar também colocar em prática no nosso dia a dia. Nós vamos envolver essa criança com muita alegria, alegria de viver, alegria da gratidão, a alegria que transcende o plano terreno. E assim, numa sensação de ventura e de emoção, nós vamos voltando aqui para a nossa casa de paz e amor, abrindo os nossos olhos, mas com essa imagem de que nós temos na nossa casa um bebê, um menino luz, e que cada um de nós, a cada dia, vai alimentar esse bebê, através de pensamentos positivos, através da alegria de viver, através do amor, através da gratidão, através da perseverança. Nós vamos alimentar todos os dias esse bebê. E não tardou a se divulgar em Belém a notícia de que a jovem e bela Maria, esposa do carpinteiro José, houvera dado à luz um filho privilegiado, certamente o enviado dos céus, o menino luz. Assim, as visitas àquele bebê se intensificavam cada vez mais, e cada um que ia até ele levava um presente. Qual o presente que nós vamos ofertar a esse menino luz? O que nós vamos dar de presente a ele? Aí fica uma reflexão para cada um de nós pensar. A chegada de Jesus ao plano terreno veio promover a mais importante era da transformação moral e espiritual da humanidade. Então foi um momento de transformação espiritual de toda a humanidade. E ele já nos trouxe a primeira lição, a lição da humildade. Porque ele nasceu, ele encarnou num local simples, envolvido por animais, envolvido pela natureza. Considera-se realmente o nascimento de Jesus um marco do renascimento espiritual da humanidade. E ele veio mostrar a cada um de nós como construir o reino divino, a partir do alicerce fundamental que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Lembrando que o reino de Deus que ele veio nos ensinar a construir não está num local físico específico, está dentro de cada um de nós. E à medida em que nós entendemos esse evangelho, à medida em que nós vamos nos transformando, esse reino vai sendo construído dentro dos nossos corações. Inúmeros títulos são atribuídos a ele, mas a forma mais expressiva, mais bela e mais significativa de chamá-lo é pelo seu nome, Jesus. Nós gostamos de ouvir o nosso nome, não é verdade? Cada um de nós gosta de ser chamado, de ouvir o som do nosso nome. Então, o nome realmente de maior significação, significativa, é o nome dele, Jesus.
E assim ele exemplificava uma lição ainda não assimilada pela humanidade até hoje. Nós não entendemos ainda que o valor de um homem, o valor da humanidade, não pode ser medido por sua origem, por sua profissão, pelo dinheiro, pela posição social, pelo poder que acumula, mas pelo seu empenho em contribuir para a harmonia e o bem-estar da sociedade em que vive, seja ele quem for. Esse breve relato do nascimento de Jesus faz parte de uma das aulas da nossa escola de aprendizes do Evangelho, aqui da nossa casa. É claro que tem mais detalhes na história. Mas perguntou-se a algumas personalidades onde e quando Jesus nasceu. Perguntou a Maria de Magdala, Maria Madalena, e ela respondeu: Jesus nasceu em Betânia, onde eu ouvi a sua voz e a partir daí despertei para uma nova vida. Perguntado a Francisco de Assis, ele nasceu no dia em que na Praça de Assis entreguei a minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo incondicionalmente. Perguntado a Pedro, o apóstolo, Jesus nasceu no pátio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Perguntou-se a Paulo de Tarso, Jesus nasceu na estrada de Damasco, onde eu o vi envolvido por uma luz tão intensa que me cegou. E nessa cegueira passei a enxergar um mundo novo. Perguntado a Joana de Cusa, ela responde que Jesus nasceu no dia em que, amarrado ao poste do circo em Roma, eu ouvi o povo gritar: negue, negue, e eu não neguei, confirmando assim o imenso amor que habitava dentro de mim. Perguntado a Tomé, o apóstolo, ele nasceu naquele dia em que toquei as suas chagas, e só então compreendi o sentido das suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perguntado à mulher de Samaria, Jesus nasceu junto à fonte de Jacó, onde eu saciei a minha sede com as suas palavras. Perguntou-se a João Batista, Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu que eu o batizasse, e pude ouvir do alto a mensagem: este é o meu filho amado. Compreendi que chegara o momento de ele crescer e eu diminuir para a glória de Deus. A Lázaro, Jesus nasceu em Betânia. Na tarde em que visitou o meu túmulo e disse: Lázaro, levanta. Neste momento compreendi finalmente quem ele era, a ressurreição e a vida. Perguntou a Judas Iscariotes, Jesus nasceu no instante em que eu assisti ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros da terra. Perguntaram a Bezerra de Menezes, Jesus nasceu no dia em que desci as escadas da Federação Espírita Brasileira e um homem se aproximou de mim dizendo: vim devolver-lhe o abraço que me deste em nome de Maria, porque eu renovei a minha fé e a confiança em Deus. Foi naquele instante que percebi a sua misericórdia e o seu imenso amor pelas criaturas. E finalmente perguntado a Maria de Nazaré, Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas, que era um foco de luzes guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando segurei em meus braços pela primeira vez e senti-se cumprir a promessa de um novo tempo, através daquele menino que Deus enviara ao mundo, para ensinar aos homens a lei maior do amor. E para nós, quando e onde Jesus nasceu? Natal é o nascimento de Jesus, é a comemoração do aniversário de Jesus. Então ele deve ser convidado a participar da nossa confraternização, do nosso ambiente de família, porque ele é o aniversariante da noite, né? Nós temos aí as tradições que nós gostamos bastante, né? O Papai Noel e tudo mais, mas é o aniversário de Jesus. Então que nós possamos realmente, não só na noite de Natal, convidar Jesus a adentrar a nossa casa física, a nossa casa mental, a nossa casa emocional, mas em todos os dias da nossa existência. Que nós possamos perceber que Jesus nasce e renasce todos os dias. No momento em que a gente abre os olhos pela manhã, Jesus está nascendo novamente. E que nós temos a responsabilidade de procurar, pelo menos, entender por que ele encarnou aqui no planeta Terra. Por que ele veio trazer os seus ensinamentos? Por que ele veio nos alertar a nos ligarmos à espiritualidade maior?
porque houve um tempo, e esse tempo ainda acontece, em que nós, muitas vezes, nos afastamos de Deus. Nós nos afastamos do plano espiritual maior. Nós hoje, em 2025, já vésperas de 2026, nós corremos tanto durante o nosso dia, que chega em dezembro a gente fala, meu Deus, eu não percebi o ano passar. Parece que foi outro dia que eu desejei Feliz Natal e Feliz Ano Novo, e já estou novamente. Porque nós estamos num processo tão acelerado, que a gente esquece de pausar e de nos ligar a Jesus. Porque Ele está conosco o tempo todo. Ele nos conhece pelo nome. Imagina, Ele conhecer pelo nome a humanidade toda. A humanidade que já está no plano espiritual, a humanidade que reencarna, Ele conhece. E Ele sabe do nosso potencial. Ele sabe onde nós vamos acertar, onde nós vamos errar. Ele conhece as nossas dúvidas. E Ele está o tempo todo do nosso lado. Mas será que nós estamos com Jesus? Como é que eu vou estar com Jesus? Através da oração. A oração que deve fazer parte do nosso dia a dia, primeiro ato do nosso dia quando nós acordarmos. Entrarmos em sintonia com Jesus através da oração. E o último ato do nosso dia, também antes de dormir. Agradecer o dia, mesmo que ele tenha sido um dia tumultuado. Mas agradecer por mais um dia e rogar uma noite de sono tranquilo para voltarmos no dia seguinte à nossa caminhada evolutiva. Nós vamos estar com Jesus à medida em que nós temos pensamentos positivos. E como é difícil o nosso campo mental, os nossos pensamentos. Como é que eu vou conseguir realmente ter na minha mente somente pensamentos positivos se o mundo está numa explosão? Eu vou realmente parar um pouco, me dar alguns minutos por dia, me conectar a Jesus, para que eu acalme os meus pensamentos, porque o pensamento, ele cria, ele constrói. O que é que eu quero ter para a minha vida? Um ano novo está chegando. O que eu quero para esse novo ano? O que eu espero da minha reunião familiar, ou da minha reunião com amigos, ou quem mora sozinho, de estar sozinho, porque não está sozinho, está materialmente, está consigo mesmo, está com seu anjo guardião, está com Jesus. Para que eu tenha realmente um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que é o cumprimento que a gente faz, depende única e exclusivamente de cada um de nós. E hoje aqui, nesta noite, nós ajudamos Maria num parto. Nós auxiliamos ao nascimento de Jesus. E é essa imagem que nós vamos levar para casa. A imagem de um menino luz, em que está sob nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade de ter o nosso lar repleto de luz, repleto de amor, de harmonia, por mais difícil que seja o relacionamento familiar. Nós vamos buscar nesse menino luz meios para conseguir caminhar, meios para conseguir ter um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Não depende do outro, depende somente de cada um de nós. E como a Heleninha já disse anteriormente, nós, em nome da equipe, em nome da Casa de Paz e Amor, desejamos a todos um Natal repleto de alegria, repleto de luz, e que Jesus esteja presente na casa de cada um de nós. E desejamos também um ano novo repleto de bênçãos, de proteção, de saúde, de amor, de alegria, de trabalho material, trabalho espiritual, de estudo, sempre envolvidos por essa luz desse menino Jesus. Então, um Feliz Natal a todos nós e que o ano novo venha repleto de bênçãos, repleto de luz. Que o menino Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito bem, agradecemos a palestra, agradecemos ter compartilhado conosco seus conhecimentos, seus estudos. E da nossa parte vamos dar sequência aos tratamentos, com os passes, pedindo aos médiuns que tomem seus locais. E junto
com o plano espiritual que aqui se encontram, já podem iniciar estes passes. Passes que emanam luz, luz que vem do alto. Esses mentores amigos que aqui se encontram, sabedores de nossas necessidades, irmãos que vêm com o único propósito de nos auxiliar. Então, mentalizamos essa luz entrando pelo nosso coronário, se espalhando pelos nossos centros energéticos, nos reequilibrando, melhorando nossos batimentos cardíacos, por consequência, melhorando o fluxo sanguíneo e, obviamente, reduzindo eventuais picos de pressão mais elevadas. Rogamos ainda que possa nossos órgãos vitais serem reequilibrados, funcionarem em perfeita ordem. Podemos achar estranho se isso é possível, mas tenham certeza que sim, porque médicos do plano espiritual se encontram aqui e esta luz, estas energias, este bálsamo de cura vai sendo emanado sobre cada um de nós, chegando ao nosso perispírito e aos poucos chegando ao nosso corpo físico. Obviamente que precisamos contribuir com estes irmãos para a nossa própria cura, cuidando dos nossos pensamentos, não colocando fixamente pensamentos menos felizes, negativos, não nos vitimizando, não nos considerando vítimas da vida, e sim tendo fé em Deus, esperança, alegria. Chegando o pensamento menos feliz, observar que não é seu esses pensamentos, essa tristeza, esses desânimos, aflições. Os percalços da vida faz parte, é inerente à humanidade, dado nossa evolução. Mas temos a escolha de sentar e lamentar ou estender as mãos a Jesus, levantarmos e seguir. Porta fora da casa de oração, temos total condição de dar sequência nesses tratamentos, praticando o que Jesus nos pede, que é o perdão, a paciência, a caridade. A paciência, começando na nossa própria casa, com nossos entes queridos, porque para eles podemos destilar palavras mais agressivas, mais duras, talvez pensando que não vão poder dizer nada, mas podemos estar enganados, porque eles podem não dizer, mas podem pensar: por que fazem isso comigo? Por que me entristecem? Tudo isso devemos mentalizar e pedir ajuda para que possamos enxergar estes defeitos e ter a sabedoria de ir corrigindo estas falhas. Passo a passo, dia após dia, irmos melhorando. Obviamente, agindo assim, nossos mentores terão acesso facilitado à nossa mente e aos nossos corações. E as coisas começam a fluir. Inspirações começam a surgir, a escolha certa começam a ser adotadas. A doença começa a ir embora. A alegria, a esperança começa a fazer parte de nós. Sempre falamos aqui
dos percalços que já atravessamos em nossa jornada. E passamos por elas, e estamos aqui. O que te faz acreditar que desta vez não será possível? Confie em Jesus, filho de Maria, que disse que nunca estaríamos sozinhos. E se Ele, Jesus, disse, tenhamos esta certeza que não estamos sós. E agradecidos então por tanto recebermos, vamos doar um pouco através de vibrações, desejando o melhor, colocando vibrações de amor ao nosso planeta Terra, que atravessa momentos complicados, mas necessários porque estamos rumo a um mundo de regeneração. Pedir a Deus que chegue até esses irmãos que governam as grandes nações, para que sentem, conversem e selem a paz, que passem a governar aos seus povos e não aos próprios interesses. Que estas guerras que tiram tantas vidas, que destroem, possam ir aos poucos se tornando coisas do passado. Que seus missionários possam chegar àqueles irmãos que perderam tudo e perderam entes queridos, levando um alento e não deixando que percam a fé. Que possa essa luz chegar neste nosso Brasil, que se não tem grandes guerras, existem grandes escolhas indevidas. A corrupção, a violência, a drogacidade que assola nossas cidades. É a estes que pedimos, Deus, a sua luz, a sua intervenção. Que possamos nós, de alguma forma, auxiliarmos aqueles que tivermos condições. Pedimos pelos irmãos enfermos, do corpo, da alma, da mente, que possam este bálsamo de cura chegar a cada um deles. Agradecemos pelos nossos trabalhos, pelos estudos, pelos nossos colegas que lá estão. Agradecemos o financeiro, o material que chega até nós e que nos proporciona as condições, ainda que limitadas, mas temos as condições de levar o dia a dia. E nos inspire a fazermos o melhor para que consigamos algo melhor ainda. Pedimos pelas nossas crianças, adolescentes, jovens, que encontrem boas pessoas pelo caminho, que abram-lhe as portas, para que possam dar sequência e fazer um mundo melhor, digno de levar ao mundo de regeneração. E como sempre pedimos humildemente, Jesus, visita a nossa casa, visita nosso lar, olha por cada cômodo, cada cantinho lá existente, que nossos pisos, paredes, tetos possam ser agraciados com esta luz, com a sua bênção. E se porventura alguma força menos feliz ali se encontra, não desejamos o mal, pedimos perdão e pedimos que levem estas forças a um local permitido por vós, que tenham a felicidade de voltar ao caminho de evolução e que tudo lá possa entrar em harmonia e em paz. E abençoa a cada um dos nossos entes queridos que lá estão. Envolva eles no seu abraço, no seu amor.
e pedimos por nós mesmos, falhos ainda, deixados levar pelas coisas do mundo, pelo materialismo, pois aprendemos que a felicidade está no ter, mas já estamos entendendo que não é bem assim, que não tem problema em ter, mas que também temos que aprender a ser cada vez melhor. Basta para isso olhar os seus ensinamentos, que saibamos, Jesus, praticá-los. E vamos agora, meus irmãos, meus amigos, para as vibrações das águas. Pedir a Deus que coloque um bálsamo de cura em cada vasilhame que aqui se encontra. Possa este bálsamo de cura ser colocado em nossas caixas d'água, naquelas garrafas na cabeceira de cada leito hospitalar, que possa aí ter de acordo com a necessidade de cada um de nós. Que ao ingerirmos esta água, este líquido vital para nossas vidas, também estejamos ingerindo os fluidos curadores, não só das enfermidades físicas, mas também da enfermidade moral, da enfermidade que ainda insistimos em carregar, que são as práticas contrárias às suas leis. Agradecemos profundamente a oportunidade. Que assim seja, Deus. Muito bem. Vamos agora para as orações finais. O ano já está terminando. É a última oração dos trabalhos de segunda. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.